ele, na maneira como ele lidava com as questões da sua vida, tanto do passado quanto do presente que ele vivia como rei de Israel. A meditação nossa nessa manhã será em 2 Samuel, no capítulo 9. E como a palavra de Deus ela é principal, eu quero ler todos os 13 capítulos de 2 Samuel, capítulo 9. Na minha versão, o título é A Bondade de Davi para com Mefibosete. Então Davi perguntou: ainda resta alguém da família de Saul para que eu possa fazer o bem por amor de Jonatas? Havia um servo da família de Saul chamado Ziba. Levaram-no à presença de Davi. O rei lhe perguntou: tu és Ziba? Ele respondeu: teu servo. O rei prosseguiu: não existe alguém da família de Saul para quem eu possa demonstrar a bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos 2 pés. O rei lhe perguntou: onde ele está? Ziba respondeu ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi perguntou: Mefibosete? Ele respondeu: aqui está teu servo. Então Davi lhe disse: não temas, porque certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: quem é o teu servo, para atentares para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: dei ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos, e colherás dos frutos para que o filho de teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: tudo quanto o rei, meu senhor, mandar o seu servo fazer, lhe será feito. O rei disse: e Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno, chamado Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete passou a morar em Jerusalém, por isso sempre comia à mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. Que história linda, né? Que história maravilhosa. Mais uma vez, a palavra de Deus deixando claro aqui para nós o defeito, né? Do físico de Mefibosete, falando aqui que ele era aleijado de ambos os pés. E ele viveu e morreu com esse defeito. Então eu quero começar essa meditação nessa manhã dizendo que existem coisas na nossa vida que a gente vai viver com isso a vida toda, que nós vamos ter que conviver com as nossas deficiências, com as nossas debilidades. E independente da fé que a gente tem em Deus, no poder de Deus, existem coisas que não vão acontecer. E eu já ouvi pessoas dizerem que basta a gente crer para as coisas acontecerem. Só que isso é uma mentira.
Por quê? Porque existem coisas que, por mais que a gente creia, que a gente ore com fé, elas não vão acontecer. Por quê? Deus sabe o porquê. Então, não é porque às vezes falta fé. Não é porque falta fé. É porque existem coisas que não vão acontecer e que nós vamos ter que viver com isso. E Mefibosete, embora ele foi alcançado pela bondade de Deus através do rei Davi, ele ficou aleijado até o fim da sua vida, até a morte. E eu quero começar essa meditação contando o seguinte: Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Jonatas foi um amigo leal que Davi teve na sua vida. Jonatas era rei, era príncipe, ele era filho do rei Saul. E o rei Saul, no momento da sua vida, ele vê Davi como seu grande inimigo. Ele faz de Davi um inimigo. Sem Davi ter feito nada para ele, sem Davi tentar prejudicá-lo, mas o jeito de Davi ser, a maneira de Davi lidar com as pessoas, com Deus, com as situações, fizeram com que Saul fosse inimigo de Davi. Mas dentro da casa de Saul, Deus levantou um amigo fiel para Davi, que era Jonatas. E Jonatas foi um amigo que Davi teve, e por mais que ele fosse filho de Saul, e ele amasse o seu pai e lutasse junto com o seu pai nas batalhas, estivesse ali lado a lado com seu pai, ele respeitava Davi, ele amava Davi, ele não prejudicava Davi, e ele via em Davi, ele reconhecia em Davi um ungido de Deus, alguém que Deus escolheu, e ele respeitava muito Davi. E ele percebia que Deus chamou Davi para algo que não tinha chamado ele. E um dia, num momento muito difícil de Davi, porque Davi era um guerreiro, e Davi era um homem que teve na sua jornada grandes desafios, grandes gigantes, grandes inimigos, grandes oposições. Mas houve um momento na vida de Davi que ele precisa se despedir de Jonatas. Ele precisa ir embora do palácio, mesmo sem querer, para ele não morrer. E ele vai se despedir de Jonatas. E naquele momento, eles se abraçam, eles choram, e Jonatas faz um pedido para ele como amigo. Fala: Davi, que independente do que acontecer comigo, eu sei que Deus vai te abençoar, que Deus vai te levantar como um rei. E quando Deus te levantar, eu quero te pedir para usar de bondade com a minha casa, com a minha descendência, com os meus filhos. E eles se separaram, se despediram. E foi uma despedida que, se fosse perguntar para Davi e para Jonatas, eles não queriam. Mas na nossa vida existem momentos que a gente precisa se despedir. E Davi, ele teve que sair daquele lugar para ele não morrer. Porque o pai de Jonatas queria matar Davi. O pai de Jonatas perseguia Davi para matar ele. Então, para ele sobreviver, ele teve que fugir. E eu quero te dizer que na nossa vida isso acontece. Muitas vezes nós precisamos fugir de situações que podem nos levar à morte, que podem nos levar a vício, que podem nos levar a pecar contra o Senhor, que podem nos levar a cair, a negar o Senhor com a nossa atitude, com o nosso comportamento. Há amizades que a gente precisa separar para que isso não venha gerar
a nossa morte. Morte espiritual, morte física e morte emocional. E isso aconteceu. O tempo passa e Davi e Jonatas morrem. Ele vai lutar com o pai dele numa batalha e Jonatas morre no mesmo dia, ele e o pai dele. Então, no mesmo dia, Mefibosete fica sem o avô e fica sem o pai. Ele perde o pai e o avô. E ele estava, provavelmente, no palácio, porque ele era neto do rei, e ele estava aos cuidados de uma ama, né? Na época era ama, hoje é babá. E quando se soube no palácio do que havia acontecido, que o pai dele e o avô dele tinham morrido, ele estava correndo risco de vida também, Mefibosete. E para que ele também não fosse assassinado pelos inimigos do avô e do pai, a babá pegou Mefibosete para protegê-lo da morte, para protegê-lo de ser assassinado, e saiu com ele correndo. E ele tinha por volta de 5 anos de idade. Só que nesse momento que essa mulher, essa babá, essa ama sai com ele, ela cai. Ela deixa ele cair. E talvez se fosse no tempo de hoje, seria diferente. Porque hoje existem ortopedistas excepcionais, hospitais de referência, né, como Sara Kubitschek, lá em Brasília, e juntas de médicos que conversam e operam com grande destreza, e hoje existe próteses, mas naquela época não existia. E Mefibosete, na fuga, ele cai, quebra as pernas e ele se torna aleijado. Ele se torna uma pessoa limitada, ele não anda. E essa ama leva ele para um lugar e ele vai passar a sua vida, o resto da sua vida, num lugar chamado Lodebar. E Lodebar, o significado desse nome, dessa palavra, significa lugar sem pasto. Em algumas explicações, vem a ideia de lugar sem palavra. E eu quero te dizer, a nossa vida sem palavra, sem a palavra de Deus, é uma vida infrutífera, é uma vida estagnada, é uma vida sem sentido, é uma vida sem perspectiva. E Mefibosete vai morar nesse lugar. Só que nesse lugar que ele vai morar, existia um homem chamado Maquir. E esse homem ele tinha uma característica. Ele recebia pessoas. Ele cuidava de pessoas, ele hospedava pessoas, ele tratava de pessoas, esse Maquir. E ele recebe Mefibosete. E Mefibosete, naquele lugar, não fala, mas ele deve ter se casado, ele teve um filho. E ele fica ali naquele lugar esquecido, escondido. Ele era neto de um rei, mas ele vai viver num lugar de esquecimento. Num lugar sem perspectiva. E o sofrimento na nossa vida, existem duas coisas que querem tirar nossa identidade, que querem ofuscar nossa identidade, que querem sufocar nossa identidade, que é o pecado, que nos descaracteriza, porque a prática do pecado, ela vai nos descaracterizando. O pecado ele vai endurecendo o nosso coração, tirando a nossa sensibilidade e nos descaracterizando. E o sofrimento. O sofrimento tem essa capacidade também de ofuscar a nossa identidade. E Mefibosete, ele vai para aquele lugar e ele tinha vivido tragédias familiares de luto.
E eu te pergunto, você já viveu tragédias na sua vida? Você já viveu lutos na sua vida? De relacionamentos quebrados, de um casamento desfeito, de amizades desfeitas, de falência, de coisas que você, de um dia para a noite, o dia mau chegou na sua vida. E aí você foi visitado com sofrimento, com perda, com ausência. E assim Mefibosete estava naquele lugar. Lá no lugar sem pasto, no lugar sem alimento, no lugar sem palavra. E nós precisamos da palavra de Deus. E eu quero te convidar nesse dia para você voltar para a palavra de Deus. Para você ler a Bíblia. Para você buscar conhecer a Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. E Mefibosete, ele fica ali naquele lugar. Só que os anos passam, Davi se torna o rei de Israel. E Davi se torna rei não por ter matado Saul, não por ter usado armas carnais, mas porque Deus o estabeleceu. E aconteceram tantas coisas que levaram Davi ao trono de Israel. E quando ele estava ali no trono de Israel, a vida dele não se tornou uma vida fácil. Ele continuou guerreando, ele continuou sendo um guerreiro, lutando as batalhas, protegendo o povo. E chega um dia na vida de Davi que ele se lembra de um compromisso que ele fez com seu amigo Jonatas, que já havia morrido. Davi era um homem de palavra, Davi era um homem diferenciado. Muitas vezes a gente conversa sobre a história de Davi, prega sobre a história de Davi, deseja ser como Davi, mas Davi era diferente. Por quê? Porque ele era um homem que ele sabia amar. Ele era um homem bondoso, ele era um homem que ele usava o que Deus dava para ele para abençoar as pessoas. E eu te pergunto, os lugares que Deus te coloca, os recursos que Deus te dá, as posições que Deus permite você alcançar, você tem alimentado pessoas? Você tem abençoado pessoas? Você tem ajudado pessoas? Você tem usado de bondade? A bondade de Deus para com a sua vida. Você transmite essa bondade através de atos, de atitudes, de misericórdia para com as pessoas? O mundo precisa de líderes assim. A igreja precisa de pessoas assim. E eu me lembro aqui de uma música que eu ouvi há um tempo atrás. Eu estava aqui em casa, no sofá, e começou a tocar uma música no YouTube que fala da bondade de Deus, que diz assim: te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando eu me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Às vezes você tem sido assolado por sofrimento, por pecado, por coisas que têm tentado ofuscar a identidade que Deus te deu. De uma pessoa, de um ser humano, de uma pessoa que é amada por Deus, que é alvo da misericórdia, da graça e do favor de Deus. E a graça de Deus e a misericórdia de Deus não tem se apartado de nós, apesar de nós, apesar de quem nós somos. E Davi, ele chega nesse momento e ele foi um homem que experimentou na vida dele o favor de Deus. Davi foi um homem que ele orava e que ele tinha um estilo de vida que ele buscava em Deus
pacificar o coração dele quando ele estava com ódio, quando ele estava irado com seus inimigos, quando ele estava indignado com a injustiça, nos momentos que ele foi perseguido, nos momentos que ele enfrentou perigos de morte. Davi, ele era um homem que ele vivenciava na vida dele, na história dele, a bondade de Deus. E ele deixou que essa bondade de Deus, que alcançou a vida dele, fosse transmitida para Mefibosete. Na história de Mefibosete. E Davi, ele se lembra da aliança, do compromisso, o pacto que ele fez com seu amigo Jonatas. E muitas vezes, por amor de um amigo, de uma amiga, por amor a Deus, nós abençoamos e nós somos bons com as pessoas. E Deus é assim conosco. A Bíblia diz que Deus, ele faz nascer o sol, ele manda chuva, ele é bom com todos nós, independente se a gente crê nele, se a gente o ama, se a gente tem um relacionamento com ele, se a gente o conhece. Deus, ele é bom. A misericórdia do Senhor para com todos os homens, todas as mulheres, todos os seres humanos daqui da terra. E Davi, ele se lembra, e ele manda chamar, e ele fala, olha, existe alguém da casa de Saul para que eu use de bondade? Para que eu venha usar de bondade? Segundo o compromisso que eu fiz com Jonatas. Quer dizer, Jonatas pediu para Davi, falou, Davi, quando Deus te colocar na posição de rei, lembra, seja bondoso com a minha descendência. E Davi foi notificado, contaram para ele que existia um rapaz, um homem, em Lodebar, aleijado, que não andava, e que era filho de Jonatas. E Davi fala, manda trazer ele. E verdadeiramente, a comitiva do rei vai lá em Lodebar, na terra sem palavra, na terra do esquecimento, na terra sem perspectiva, lá onde ele estava esquecido, escondido, sem o favor, sem estar com aquilo que ele tinha direito. E ele é trazido para o palácio, ele é trazido para a presença do rei Davi. E quando ele chega, a sua autoimagem estava tão desconstruída que ele se prostra diante de Davi, porque Davi era o rei, e ele fala, quem sou eu? Eu sou um cão morto. Quem sou eu para o Senhor se lembrar de mim? Eu sou um cão morto. E assim muitas vezes nós nos sentimos um cão morto. Diante dos sofrimentos que nós passamos, das adversidades que nós passamos, dos pecados que a gente comete, das iniquidades que a gente comete, dos lugares que a gente se perde e do sofrimento que a gente passa pelo dia mal que chega na nossa vida. E aí, Davi, ele fala para Mefibosete, Mefibosete, você voltou para cá, você voltou para o palácio, você não é meu filho, mas eu quero te tratar como meu filho. Eu quero te convidar para todos os dias você tomar as refeições na mesa comigo. Eu considero você, eu trago você para perto como filho. E você vai partilhar comigo dessa comunhão, dessa intimidade de tomar as refeições comigo. E você vai receber de volta tudo que era do seu avô, o rei Saul. Quando o rei Saul morre, Davi não se alegra. Embora Saul fosse inimigo de Davi, Davi não era inimigo de Saul. Então, na nossa vida, diante das histórias da Bíblia,
nós precisamos parar de fugir da realidade e viver a vida como se a gente vivesse no mundo da fantasia. Nós temos pessoas que são nossos inimigos, que nós não somos inimigos, mas as pessoas nos veem como inimigos e elas lutam contra nós. Elas nos perseguem com palavras, com difamação, com calúnias, com exposição de humilhação, com tramas armadas para nos humilhar, para nos desmerecer, que levantam as nossas fragilidades para nos expor, para nos descredibilizar, e que a gente não fez nada, que a gente é a gente e as pessoas se levantam em oposição e que oram contra e que se levantam para amaldiçoar. Por isso que hoje, no começo da live, eu li sobre Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 8, quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos pensar das pessoas tudo que é verdadeiro, que nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Então Davi, ele passou essa dor, mas ele, quando o rei Saul morreu, ele não se alegrou. E o servo de Deus verdadeiro, ele não se alegra com a calamidade de quem é inimigo, dos desafetos. Não se alegra com a enfermidade, não se alegra com a falência, não se alegra com a ruína, não se alegra com a queda daqueles que são inimigos, que são desafetos, que não comungam, que não convivem, que não têm amizade. E isso é um exemplo do coração do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, naquele momento, Davi deixa falar mais alto o amor de Deus e a bondade de Deus no coração dele. Ele entendeu, ele era um homem grato de pensar, Deus é tão bom para comigo, Deus me livrou tantas vezes, Deus foi tão misericordioso comigo, mesmo eu sendo um homem assim, falho, um guerreiro, às vezes um homem violento, um homem agressivo, um homem que ira, que fica indignado, que fica nervoso, mas Deus foi tão bom comigo, então eu vou usar essa misericórdia para com o neto de Saul. E aí Davi traz para perto ali para convivência. Então, na nossa vida, nós precisamos escolher. Nós precisamos escolher o que vai permear nosso pensamento. O que vai permear as nossas ações. Se é a bondade ou se é a vingança. Se é amaldiçoar ou se é abençoar. Se é agir com misericórdia ou se é agir com impiedade. E Davi escolheu isso. E a Bíblia diz que quando nós usamos de bondade para com as pessoas, isso é saúde para nós. Isso é medicina. Quando nós fazemos o bem para as pessoas, quando nós pagamos o mal com o bem, nós estamos trazendo para nós, sabe o quê? Saúde. Saúde. Saúde para os nossos ossos, saúde para o nosso emocional. E Davi, ele trouxe, mas Mefibosete estava assolado. A sua identidade tinha sido perdida, porque ele se via como um cão morto. A situação, o sofrimento, a tragédia, a calamidade, a orfandade, ele se tornou órfão porque ele perdeu o pai, ele mudou até a condição de vida dele financeira, porque ele era neto do rei, ele vai para um lugar morar de favor, contar com o favor e a hospitalidade de Maquir, a bondade de Maquir. Mas eu vejo na história de Mefibosete a misericórdia de Deus. E eu quero te convidar nesse dia para você revisitar momentos da sua história. Que Deus te favoreceu.
que você ouviu a voz de Deus através da voz de pessoas que Deus colocou perto de você. Que Deus veio em seu socorro através de pessoas que você nem imaginava, pessoas que você nem conhecia, e que Deus levantou para tratar você, não como você merece, mas com bondade. E muitas vezes nós vivemos uma vida de engano, porque nós achamos, porque nós temos uma religião, porque nós frequentamos uma igreja, porque nós temos ali um ritual, nós somos melhores que as pessoas, nós nos colocamos em posição que nós somos melhores que os outros, porque nós temos um cargo, porque nós temos uma religião. Mas nós precisamos buscar em Deus, através da palavra dele, nos nossos momentos com Deus, derramar o nosso coração e deixar que a palavra de Deus seja um espelho no nosso coração para a gente ver a nossa miséria, a nossa mazela, a maldade do nosso coração, o egoísmo do nosso coração, as nossas incoerências. Sabe por quê? Porque nós nascemos de novo da água do Espírito, nós somos novas criaturas em Jesus, mas nós temos uma luta diária com o velho homem, com o homem carnal, com o nosso velho homem, que quer vingar, que quer brigar, que quer levar vantagem, que é egoísta, que toma partido, que faz concessão para ser injusto, para benefício, para manter um benefício, para manter um cargo. E a gente é injusto, a gente é mau, a gente compactua com injustiça, a gente maltrata pessoas, é injusto com pessoas. Então Deus, ele quer que a gente olhe para dentro de nós. E Davi, ele reconhece na vida dele que Deus tinha sido bom com ele, apesar do homem que ele era. Apesar de muitas vezes ele se ver um homem mau, mas ele deixou a bondade, ele entendeu que Deus o levantou para que ele pudesse usar de bondade, que ele tinha feito, ele tinha dado a palavra, ele tinha uma amizade com Jonatas, e embora Jonatas não estivesse lá para lembrá-lo, para cobrar, ele tinha memória. E nós, como servos de Deus, nós precisamos ter memória. Nós precisamos ter caráter, nós precisamos deixar o Jesus, o Espírito de Deus, formar em nós o caráter de Cristo. E eu quero dizer algo aqui nessa manhã. O pecado, quando ele entrou no mundo, através da desobediência do homem e da mulher, ele estragou muita coisa. Então existem pessoas que elas nascem com os mais variados problemas. Isso é dos legados do pecado. Pessoas que nascem com problemas mentais, com problemas neurológicos, com problemas físicos, faltando algum membro do corpo, algum órgão do corpo. E isso é algo que as pessoas nascem, elas não têm culpa. Elas não têm culpa, mas nós, como cristãos, é muito mais grave nós, como cristãos, não deixarmos Deus tratar o nosso caráter. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade, têm uma limitação, porque elas nasceram com aquilo, não tem como. Como Mefibosete, ele não nasceu aleijado, mas ele ficou aleijado por causa de uma fatalidade, e ele morreu aleijado. Mesmo com o favor de Deus, com o favor do rei Davi, ele morreu aleijado. Então vai ter coisas na nossa vida que a gente vai viver com limitações. Mas isso não vai impedir o favor de Deus. Agora, o nosso caráter, como cristãos, nós precisamos deixar Deus tratar nosso caráter. Porque caráter é algo que Deus pode nos transformar. Deus pode mudar. E às vezes a gente fica preocupado com alguma limitação que a pessoa nasce, acha grave, mas o que é grave é a nossa falta de caráter. Que nós nos intitulamos cristãos, servos de Deus, e a gente não deixa Deus tratar o nosso caráter, e nós prejudicamos
o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa descendência, a igreja, os nossos relacionamentos com a nossa falta de caráter. Por quê? Porque nós não deixamos Deus tratar o nosso coração. Por quê? Porque a gente está olhando para a vida, para o erro das outras pessoas, perseguindo as outras pessoas. Então não há espaço, não há tempo da gente olhar para dentro de nós e para ver como nós somos falhos. E naquele momento, Davi traz ele para perto e devolve para ele financeiramente. E ele tinha, o rei Saul tinha um empregado chamado Ziba. Ziba tinha 15 filhos e tinha 10 empregados. E aí o rei Davi fala com Ziba para que Ziba pudesse trabalhar e gerir o patrimônio do Mefibosete, porque Mefibosete, embora ele estivesse na casa do rei, na mesa do rei, ali com aquela toalha linda lá do palácio, naquele banquete, mas ele era aleijado ainda. E nós somos assim. Nós nascemos de novo, Jesus vai habitar no nosso coração, nós temos o Espírito Santo, Deus nos deu vestes de salvação, Deus perdoou os nossos pecados, Deus nos purificou pelo sangue de Jesus, Deus nos adotou como filhos através da pessoa de Jesus, mas nós continuamos em certas coisas aleijados, como Mefibosete. E essa história do Antigo Testamento de Mefibosete, ela mostra, ela tem traços da graça de Deus que foi revelada no Novo Testamento através da vinda de Jesus. Deus, ele enviou Jesus para nos resgatar, para nos buscar em Lodebar, para nos tirar da terra do esquecimento, do sofrimento, do pecado, do isolamento, daquilo que a gente perdeu. Então, através de Jesus, Jesus nos busca, através da sua morte, da sua ressurreição, do seu sangue, ele nos traz de volta para a mesa, para a comunhão com Deus Pai, para aquela comunhão que Deus nos criou para ter comunhão com ele. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou eles para ter comunhão. E quando Adão e Eva escolheram pecar, desobedecer a Deus, a comunhão foi quebrada. A comunhão com Deus perfeita foi quebrada. E aí, quando Jesus morre e ressuscita, Jesus assume o nosso lugar de pecadores na cruz, essa comunhão é restaurada. E aí, Jesus lá na cruz, ele resgata para nós a nossa condição de filhos de Deus, de filhos do rei, de pessoas nobres. E eu vejo na vida de Davi um homem nobre, embora ele foi um pastor de ovelhas no começo, ele era um guerreiro, mas ele era nobre. E tem um Provérbios, que depois eu vou deixar nos comentários o endereço, que diz assim, que o nobre, ele projeta coisas nobres, e na sua nobreza, ele persevera. Então, Davi, ele podia, no momento que ele estava ali como rei de Israel, ele podia ter agido de uma forma tão diferente, ele ter usado o poder dele para outras coisas, mas ele usou o poder, o lugar que Deus colocou ele, para ser bom. Para ser bom com quem? Com o filho de um amigo e um neto de um inimigo. E isso é um ensinamento para nós. O Evangelho de Jesus tem muito a ver com relacionamentos interpessoais. E muitas pessoas, elas estão doentes dentro das igrejas,
dentro das famílias por problemas de relacionamento, por favoritismo, por injustiça, por desrespeito, por falta de amor, por humilhação, por crítica. E quantas pessoas elas vivem dentro das suas casas, dentro das suas famílias, histórias de rejeição, de desprezo, de crítica, de humilhação. E elas vão para dentro da igreja e elas são expostas a esse tipo de coisa por líderes despreparados. Então, a responsabilidade ela é muito grande. Jesus ele é o cabeça e há o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo existem várias funções. E nenhuma função é melhor que a outra. Só que tudo que Deus nos dá será cobrado de nós. Deus nos dá uma função, Deus nos dá um talento, Deus nos dá algo na nossa mão para a gente abençoar pessoas, para a gente edificar no reino de Deus, na vida de pessoas. Então, a quem muito é dado, muito será exigido. Então, nós precisamos buscar todo dia na nossa vida, através da palavra de Deus, lendo a Bíblia como espelho para o meu próprio coração e buscando em Deus ser liberto do egoísmo, ser curado do preconceito, da injustiça, de pensar que pela posição que eu ocupo eu sou melhor. Não, nós precisamos buscar em Deus essa saúde emocional, esse equilíbrio. Nós precisamos ser pessoas equilibradas, porque senão nós podemos usar aquilo que Deus nos dá para ferir as pessoas, humilhar as pessoas, destruir as pessoas emocionalmente, porque cada pessoa ela é de uma forma. Mas Davi, ele se deixou ser usado, ele se deixou ser moldado, ser curado, ser trabalhado no seu caráter, para que ele pudesse chegar nesse momento e falar: gente, eu preciso abençoar a casa, a descendência do meu amigo Jonatas. E aí Davi, ele vai de encontro. E Davi, ele abençoa, ele traz Mefibosete. E Mefibosete nem imaginava, né, que naquela terra, lá sem palavra, sem alimento, ali descaracterizado na sua identidade de real, porque ele era neto de rei, Deus tinha novidade para ele. E eu desejo, e eu profetizo em nome de Jesus, debaixo da autoridade do nome de Jesus, do sangue de Jesus, novidade de Deus para a sua vida, mudança, relacionamentos, pessoas de Deus na sua vida, porque ainda existe na terra um remanescente fiel. Existe na terra ainda pastores, pessoas que Deus levanta para cuidar das ovelhas, para amar, para abençoar, para ajudar pessoas na identidade, na cura, de trazer para perto. Existem pessoas que Deus tem levantado nesse tempo para cuidar. E Davi, Deus levantou ele para cuidar de Mefibosete. Talvez ele não merecesse, talvez ele nem gostasse de Davi, mas Davi amava Jonatas. E por amor a Jonatas, Davi abençoou o sangue, que foi Mefibosete, o filho. E por amor ao Filho Jesus, Deus nos abençoa, porque a gente não merece. Tem coisas que nós lutamos todo dia na nossa vida e que nós somos aleijados, como Mefibosete era. Mas isso não o isentou de Mefibosete ser trazido, sentar na mesa, receber de volta a sua condição de realeza,
a sua identidade, ser tratado com respeito, com familiaridade. Mefibosete precisava desse calor humano, ele precisava disso na vida dele, dessa dignidade. E Deus tem levantado nesse tempo pessoas com essa condição, pessoas que têm sido instrumentos de Deus para trazer, para usar de bondade, para demonstrar a bondade de Deus na vida das pessoas. E eu desejo que Deus, se você é um líder, que Deus te use, que você deixe ser tocado nesse dia pelo amor, pela bondade, que fale mais alto na sua vida aquilo que Paulo deixa registrado em Filipenses 4, que eu quero terminar com essa palavra de Paulo na carta aos Filipenses, que fale mais alto no seu coração, que a gente tenha um compromisso. Nosso compromisso tem que ser com Deus, com Jesus. Esse compromisso que Deus nos delegou de fazer discípulos de Jesus, de responder ao ID de Jesus, de discipular pessoas, de trazer pessoas para a mesa e compartilhar de Jesus, tratar as pessoas com dignidade, tratar as pessoas com respeito, tratar as pessoas com amor. E nós precisamos, como igreja, pensar dessa maneira, porque às vezes lá de onde a pessoa vem, da família que ela vem, do lar que ela vem, ela não está tendo isso. Ela está em Lodebar, ela está sem palavra, a sua identidade está toda desconstruída. Então nós, como igreja, nós precisamos ser agentes de Deus para trazer essas pessoas para Jesus, porque é Jesus que cura. Existem na terra instrumentos, homens e mulheres que são instrumentos, mas quem cura é Deus. Deus é que cura, Ele que é Jeová Rafá, é o Deus que cura e o Deus que sara. E eu quero falar com você que está ferido, que está machucado, que está desalentado, que está decepcionado. Eu desejo que Deus te alcance no seu Lodebar, que Deus te alcance através da sua palavra, porque Lodebar é um lugar sem palavra, mas existe a palavra de Deus, e a palavra que procede da boca de Deus, ela é poder. A palavra de Deus, quando ela é liberada, ela produz vida, ela produz saúde, ela produz ação, ela produz movimento, ela chama à existência o que não existe. Então, que a palavra de Deus te alcance nesse dia. Que você, nesse resto de semana, que você medite na Bíblia, leia Salmos ou Provérbios ou os Evangelhos, que você busque uma igreja para você ouvir a palavra, os ensinos da palavra, e que você seja visitado, porque Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus te ama e Deus tem cuidado de você através de pessoas que Ele tem colocado na sua vida, para te estender a mão, para te dar uma oportunidade, para te dar um abraço, para te amar, para orar por você, para investir em você. E eu quero terminar essa meditação nessa manhã lendo novamente Filipenses 4, a partir do verso 8. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente, o pensamento com coisas verdadeiras, úteis, nobres, respeitáveis, autênticas, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. O rei Davi não conheceu o apóstolo Paulo, só que habitava no rei Davi o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus inspirou Davi para que ele fosse bondoso,
para que ele usasse de bondade para com a família do rei Saul. E o apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele vai viver a sua vida e vai discipular as pessoas para que elas pudessem entrar nesse estilo de vida. Que esse estilo de vida é o estilo de vida espiritual, não é carnal, não é humano, é algo de Deus, é algo que é uma revelação do que Deus tem para o seu povo. O que Deus tem para o seu povo? Que ocupe o nosso pensamento coisas boas e não coisas ruins. Que ocupe o nosso pensamento coisas verdadeiras, coisas autênticas, coisas que venham edificar e não coisas que venham destruir. E que Deus venha curar os nossos corações, porque nós precisamos de cura todo dia. Nós precisamos de libertação na nossa vida todo dia. Porque às vezes o nosso emocional, a nossa carne, as nossas emoções quer nos levar para um lugar de Lodebar. E Deus quer nos tirar de Lodebar através da sua palavra, através dos relacionamentos, através da pessoa de Jesus. Deus nosso Pai, louvado seja o teu nome. Pai, ai de nós se não fosse a tua palavra. Obrigada, Pai, porque a tua palavra vem de encontro. Senhor, nos ajude a superar. Assim como o Senhor abençoou, o Senhor alcançou Mefibosete lá em Lodebar. Pai, nos alcança nesse dia. Pai, todos aqueles que me ouvem, que estão tristes, decepcionados, esquecidos, que o Senhor venha lembrar deles nesse dia. E que o Senhor continue, Pai, abençoando pessoas que o Senhor tem levantado na terra, figuras de autoridade, pessoas que o Senhor tem colocado para abençoar vidas, para usar de bondade. Senhor, eu oro pelos líderes, pelos pastores, Pai, pessoas que o Senhor levantou, e que o Senhor continue fortalecendo, que o Senhor continue visitando com saúde, com bondade, com provisão, com alegria, com perseverança. Que o Senhor esteja alimentando, Pai, os teus servos verdadeiros, as tuas servas verdadeiras, que servem o Senhor em espírito e em verdade, que amam verdadeiramente. Que o Senhor venha derramar, Pai, amor no coração dos teus servos, das tuas servas. Que o Senhor venha ministrar o coração, cura, para que bondade, que eles possam perceber a bondade do Senhor e que eles possam ser bons, misericordiosos para as pessoas, Pai, que eles estão relacionando. Pai, nos ajuda. É tão difícil, Senhor, porque é uma luta entre nós, a nossa carne. Mas nos ajuda, Senhor, a pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é autêntico, Senhor. Pai, existem coisas, alegumes, deficiências que nós vamos ter que conviver até a morte. Mas isso não impede de nós vivermos a comunhão, recebermos restituição, recebermos alegria e sermos honrados por sermos teus filhos, Pai, recebemos o amor e a graça do Senhor. Pai, nos ajuda a viver nesse mundo, mesmo diante das limitações que nos são impostas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Existem coisas na nossa vida, limitações que a gente vai viver. Mas nós vamos continuar vivendo, nós vamos continuar avançando, nós vamos continuar tendo alegria. E que Deus te abençoe, que Deus te tire de lugares de morte, lugares de isolamento, lugares de mágoa, lugares de julgamento, lugares de crítica. E Deus te leve para um lugar que você receba, que você tenha consciência da bondade de Deus com a sua vida e que você transmita, que você seja um vaso que transmita, que transborde bondade de Deus aonde Deus te colocou. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.